Você já parou para pensar quanto custa manter o discurso bonito do governo quando a realidade é um rombo bilionário? Desde que Lula voltou ao Planalto, vimos a velha engrenagem ser religada. Cargos estratégicos passaram a ser distribuídos como moeda de troca. A fiscalização foi enfraquecida e o discurso da governança virou apenas uma palavra bonita em PowerPoint. Tudo isso enquanto o governo insiste em dizer que está reconstruindo o Brasil. Reconstruindo o quê? O esquema? Pois é exatamente isso que vamos mostrar neste vídeo. Sob o governo Lula, as estatais brasileiras estão caminhando para um déficit histórico. Não é força de expressão, não é exagero, não é narrativa de oposição. São números oficiais, são fatos. E desta vez, até a grande imprensa não conseguiu esconder. Os Correios, uma das estatais mais simbólicas do país, aparecem como peça central nesse prejuízo gigantesco. E o mais revelador de tudo, até a Rede Globo, que historicamente sempre fez malabarismo para suavizar os erros do atual governo, está escancarando o tamanho do descontrole financeiro. Quando nem os aliados midiáticos conseguem passar pano, é porque a situação saiu do controle de vez. Neste vídeo, vamos destrinchar como esse rombo foi construído, quem são os responsáveis, por que as estatais voltaram a ser máquinas de prejuízo e, principalmente, quem vai pagar essa conta no final, porque a gente já sabe que não será Brasília. Se você quer entender o que está por trás desse colapso financeiro, por que o governo insiste em negar a realidade e como tudo isso impacta diretamente o seu bolso, fique até o final, para que você tenha uma visão real de toda esta incompetência governamental. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Sob o governo Lula, o rombo nas estatais já tem número, sobrenome e data marcada. O déficit deve chegar a absurdos 6 bilhões e 350 milhões. É dinheiro demais indo pelo ralo, e o pior é que ninguém no governo parece minimamente constrangido com isso. Dentro desse buraco gigantesco, os Correios aparecem como protagonistas negativos, contribuindo com uma parcela significativa desse prejuízo monumental. Uma empresa que já vinha acumulando problemas, mas que agora volta a ser usada como instrumento político, com má gestão, aparelhamento e decisões que ignoram completamente eficiência e responsabilidade fiscal. Uma estatal que já deveria ter sido modernizada ou privatizada há anos, voltou a ser tratada como cabide de empregos, laboratório de aparelhamento político e símbolo do atraso. O resultado é previsível: ineficiência, prejuízo e conta jogada no colo do contribuinte. O cenário é tão escancarado que até a Rede Globo, conhecida por historicamente passar pano para o governo Lula, não conseguiu mais fingir que está tudo sob controle. Quando nem a Globo consegue maquiar os números, é porque o desgoverno saiu completamente dos trilhos. O chamado ajuste momentâneo agora aparece como descontrole financeiro estrutural. Estamos falando de estatais afundadas em má gestão, contratos questionáveis, decisões políticas travestidas de política pública e nenhuma responsabilidade com o dinheiro público. Enquanto isso, o discurso oficial insiste em falar de reconstrução, como se o país não estivesse assistindo em tempo real à reconstrução dos velhos erros que quebraram o Brasil no passado. E claro, a solução apresentada pelo governo não é cortar gastos, não é acabar com privilégios, nem impor eficiência. A saída é sempre a mesma: aumentar impostos, criar taxas e punir quem produz. Eles fazem o estrago e nós pagamos a conta. Quando até aliados midiáticos começam a admitir o caos, fica claro que não se trata de narrativa política, mas de realidade nua e crua. 6,35 bilhões de reais de prejuízo não é detalhe contábil. É um atestado de incompetência administrativa. Se esse ritmo continuar, 2025 será mais uma prova de que o Brasil paga caro quando o projeto de poder vem antes da responsabilidade com o dinheiro público. Veja a seguir e escute com atenção o que o Estúdio 1 e o Jornal Nacional estão divulgando. Gente, é claro que essa questão dos Correios
ele puxa uma série de outros prejuízos. O Correio é uma das partes de um grande rombo nas empresas estatais. Esse rombo já soma aí um valor imenso, né? As estatais têm uma soma aí de 6 bilhões e 350 milhões de reais, se aproximando aí de um recorde histórico desde 2002. A gente preparou, então, aqui uma tela mostrando para você alguns dados, segundo o próprio Banco Central. Vamos dar uma olhada aqui? Esse é o cálculo que você está vendo aqui, olha, do déficit das estatais. Ele inclui empresas como os Correios, claro, que a gente estava falando, Engeprom, Casa da Moeda, Infraero, Dataprev, Engeia. Bom, portanto, a gente tem de fora aqui dessa conta Petrobras, Eletrobras e os bancos públicos. Entre janeiro e outubro desse ano, essas empresas registraram esse déficit que eu falei aqui, de 6 bilhões e 35 milhões de reais. O resultado, como a gente pode ver, ele já se aproxima aí de um rombo que foi verificado em todo o ano de 2024 e que foi desses 6 bilhões e 73 milhões. O déficit do ano passado, inclusive, foi maior, o maior de todos, desde o início da série histórica lá atrás, em 2002. Na comparação por períodos, de janeiro a outubro, no ano passado, o rombo era de 4 bilhões e 45 milhões de reais. Valdo, quero voltar contigo para entender. A gente estava analisando aqui Correios, má gestão, uma série de questões que Trauma e Otávio trouxeram, você trouxe, Dapi trouxe, a falta de credibilidade, uma falta de adaptação, no caso, a novos tempos, má gestão exclusivamente. Mas e as outras empresas? O que está acontecendo com as empresas estatais para chegarem a esse rombo desse tamanho? E o presidente dos Correios disse hoje que a estatal vai precisar de mais 8 bilhões de reais ano que vem. Os prejuízos vêm se acumulando ao longo dos últimos 3 anos, com queda de receitas e aumento de despesas. Cerca de 60% das despesas são com gastos de pessoal. Pesam também os precatórios, dívidas que a estatal é obrigada a pagar por decisões judiciais. O presidente dos Correios disse que o modelo da estatal, com foco na entrega de cartas, não é mais viável. Emanuel Rondon reconheceu que a empresa perdeu o mercado diante da concorrência na entrega de encomendas. A parte de encomendas passou a ter uma relevância muito maior como fonte de receita da companhia e as cartas acabaram caindo. Essa mudança do ambiente fez com que o modelo de financiamento da companhia ficasse inviável. Isso tudo gera uma perda de competitividade, né, que a gente viu dentro do setor de encomendas, né, que hoje é o setor mais relevante do ponto de vista de geração de receita, o market share da gente caindo de 51% para 22% desde 2019. Então, foi num período muito curto de tempo. Em 2024, os Correios registraram um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Este ano, já são 6 bilhões. Para tentar sair dessa crise, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos, 2 públicos e 3 privados. O Tesouro Nacional autorizou o negócio. O contrato vai até 2040 com garantia da União. Esse empréstimo faz parte do plano de reestruturação da estatal, que foi dividido em 3 fases. A primeira vai até março do ano que vem. O objetivo é usar o dinheiro do empréstimo para recuperar o caixa dos Correios, continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Depois, nos próximos 2 anos, uma fase de reestruturação, para tentar reduzir gastos e aumentar as receitas. Aqui está previsto o plano de demissão voluntária para 15 mil empregados, a revisão de cargos e de planos de saúde e previdência, e o fechamento de 1.000 agências, cerca de 20% do total. Os Correios calculam que as 2 medidas podem gerar uma economia de 4 bilhões e 200 milhões de reais por ano. No lado da arrecadação, a estatal quer vender imóveis ociosos, o que renderia mais 1,5 bilhão de reais, fechar parcerias no setor de logística e diversificar as atividades, como serviços financeiros e de seguros, o que poderia gerar um ganho anual de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
A terceira fase, a partir de 2027, prevê a revisão do modelo de negócios dos Correios, o que pode levar até a mudanças no quadro societário. E o presidente dos Correios disse que a estatal pode precisar de mais 8 bilhões de reais no ano que vem. Emanuel Rondon argumentou que o empréstimo ficou abaixo do valor que a estatal queria, um total de 20 bilhões. O dinheiro adicional, segundo ele, pode vir de um novo empréstimo ou até de um aporte direto do Tesouro Nacional. Permanece a necessidade de captação de 8 bilhões. Agora, essa necessidade de captação vai ser vista ao longo do ano de 2026 para ver se a melhor opção é aporte ou outra operação de crédito, como é que a gente faz a composição. Tá? Não está definido ainda. O presidente dos Correios afirmou que espera uma piora no resultado do próximo ano, porque nem todas as medidas têm efeito imediato e que só em 2027, se tudo der certo, a estatal deixará de dar prejuízo. E vale deixar isso bem claro antes de encerrar. Houve um governo recente que provou que estatais não precisam dar prejuízo. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, todas as estatais registraram lucros significativos, depois de anos acumulando déficits bilionários nos governos anteriores. Isso não aconteceu por milagre, nem por sorte. Aconteceu porque houve gestão, responsabilidade fiscal, menos interferência política e mais foco em eficiência. Quando o aparelhamento diminui e a lógica empresarial prevalece, o resultado aparece, e apareceu. Fica a comparação, ficam os números, e fica a pergunta: qual modelo realmente funciona para o Brasil? Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.